te perguntar só o seguinte, hoje, quais são as 3 ações que para você, não é que deveria comprar, mas que as pessoas deveriam ficar mais de olho, Dar uma estudada, para né? que eu pudesse estudar também, se eu vou fazer alguma troca, que depois eu vou fazer meu dever de casa, né? Eu vou entrar nos números e tal. Quais que são, sei lá, 3 ações que hoje te vem na cabeça como ações que a gente precisa estudar? Com um pouco mais de uma delas é a Cosan. A Cosan eu acho que é um papel que vai prosperar daqui para frente. É isso. A outra é a Caixa Seguridade. Concordo. E a outra, por causa do preço, por causa dos fatores, por causa da perspectiva, por causa do que ela distribui, é a Cielo. Cielo. Entendi. Que deve estar subindo hoje, né? Deve estar subindo, não tá? Não acompanhei. Dá uma olhada aí. Deixa eu ver. Só para não perder o gancho aqui, a ES, hoje realmente ela está com o PL bem alto, mas você está falando da projeção dela, né? Não estou falando em termos de projetividade. A gente tem que lembrar que 21 e 22 foi um ciclo bem difícil, né, para a geração hídrica. E só ela está num momento agora de desalavancagem, então quer dizer, hoje ela está tá mitigando esse risco hídrico e diversificando um pouco mais para outras gerações, né, principalmente eólica. Falando dessas 3, Cielo, Cosan e Caixa, né? Cielo, a gente falou um pouco sobre Cielo antes, mas Cosan, eu tô curioso, por que Cosan é uma empresa que deve ser estudada com um pouco mais de profundidade? Bom, eu acho a Cosan, o perfil de desempenho da Cosan sempre foi um perfil de crescimento constante, não é isso? Eu acho que ela agora vai entrar novamente nessa trajetória. Entendi. Todos os indicadores mostram que ela reduziu a quantidade de locação, entendeu? Entendi. Então eu acho que a Cosan ela vai prosperar. Bom, vamos estudar com mais profundidade então isso daqui. Barsi, eu queria muito que você me dissesse o seguinte, qual é a sua opinião sobre a reforma tributária? Você acha que o que está acontecendo é algo positivo ou algo que não muda muita coisa na nossa economia? Ou para os investimentos, né? Eu acho que a reforma tributária, eu ficaria muito assim contente se essa reforma fosse para diminuir o tributo, não é? Mas eu vejo que não é para diminuir o tributo. É para simplificar, né? É para unificar. A verdade é essa. Mas ela não está totalmente aprovada ainda, né? Sim. Ela foi aprovada em uma das câmaras, né? Agora precisa ser o Senado. E no Senado a sensação que fica, né, é que alguns senadores já assinaram para que a coisa precisa ser revista. Agora, de qualquer forma, mesmo não diminuindo, que seria talvez mais interessante para uma perspectiva, simplificar já é de alguma forma algo bom, né? Perto da complexidade que a gente tem, não é? Olha, a simplificação, se fosse para gerar um estímulo, né, ao investimento, claro, seria ótimo. Mas você pega o seguinte, esse imposto aí, o IVA, Imposto de Valor Agregado, existem países que tem 5, 6%. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 6%, está correto? Então, o que ocorre nos Estados Unidos? Você vai comprar qualquer coisa na loja, você chega para o cidadão e fala, olha, dá para você fazer um preço menor e não tirar nota? Ele fala, não, eu tiro nota. Ele não deixa de tirar nota, ele faz questão de pagar o tributo. Sabe por quê? Porque é 6%. Se o imposto aqui, o imposto de valor agregado, for 28%, como está se apregoando aí, eu acho que o comportamento do vendedor não vai ser o mesmo que o dos Estados Unidos. Lógico, eu faço 30% aqui para você. Faz sentido. Por quê? Porque vai aumentar muito. Sim. Você vai num restaurante, você pega o cardápio, e sobre aquilo vai ter o quê? 25%, 28%, quer dizer... Ele vai passar para o consumidor final, né? O vendedor no final ali. Então, ele vai querer, talvez, né? Então, essa reforma tributária, eu não sou futurólogo nem... Mas ela pode gerar o quê? Ela pode gerar um grau
de desvio de tributo, né? Por causa do valor muito alto. Indo para algumas perguntas finais aqui, um pouco mais particulares aqui, Barsi, assim, quais são os seus planos para os próximos anos? Você pensa em, de alguma forma, parar? Porque eu vejo que você gosta do que você faz, né? Mas você pensa em mudar alguma coisa? Assim? Olha, eu costumo dizer o seguinte, quem fala isso também é um camarada que foi um grande ator da Rede Globo. Ele fala igual que eu, ou eu falo igual que ele. Ele tem 92 anos, mas ele fala que tem 93. Porque ele conta o tempo que ficou na barriga da mãe. Né? Eu já tenho 85, tá entendendo? Eu já fiz 84 de vida, né? De vida ativa. Mas a gente pode... Eu me sinto bem ainda, me sinto confortável para trabalhar. E eu tenho a convicção de que o meu DNA é para fazer aquilo que eu gosto. Tá entendendo? Que é isso que eu faço. Então, eu na verdade não venho trabalhar. Eu costumo dizer que eu venho fazer tricô aqui, que é o meu hobby isso aqui. Tá entendendo? Então isso aqui me faz bem. Isso aqui permite que eu analise e permite que eu prossigo aprendendo aquilo que eu já aprendi muito, que o mercado me ensinou. É que é muito comum a gente ouvir, né? As pessoas falam assim, putz, se eu ganhasse na loteria, putz, eu ia parar de trabalhar. Ou se eu conseguisse um patrimônio X, a primeira coisa que eu ia fazer, cara, é parar de trabalhar. Vamos fazer um sabático. Então assim, é muito interessante, porque é um comportamento muito contrário do que a maioria das pessoas, né, Mas tem, eu imagino o seguinte, que talvez eu esteja vivo exatamente porque eu movimento meu corpo, minha cabeça, tá entendendo? Eu faço palavra cruzada todo dia e eu tenho um desafio. A cada dia tem que ser mais rápido, tá certo? Há pouco tempo atrás eu fui no médico, um médico também que tinha quase que a minha idade, 70 e poucos anos. Aí ele mandou fazer uma encefalograma lá. Ele falou, seu Barsi, o senhor já teve 2 ou 3 microinfartes, micro AVC, né? Eu não brinca. Ele falou, mas isso não é nada, isso aí... Então, o senhor precisa mexer com a cabeça. Eu falei, eu mexo com a cabeça e fico olhando as contas 8. Né? E aquilo lá me obriga, né, a raciocinar, olhar, acompanhar. Ele falou, sabe uma coisa que é bom o senhor fazer? Palavra cruzada do Estadão. Ele falou, eu faço. O senhor faz? Eu falei, faço. Ele falou, eu faço, mas levo 1 hora. Eu falei, eu levo 15 minutos. Entendeu? Quer dizer, eu estava melhor do que ele. O médico tentou tirar vantagem e não conseguiu. É porque a palavra cruzada, ela te dá uma versatilidade de vocabulário que é impressionante. A gente vai buscar em vários pontos. É impressionante o que ela te ensina. Tá entendendo? Agora, Barsi, pensando em perpetuidade de gerações, assim, né? Eu fico muito curioso em relação a você, Luiz, aqui, né? Assim, se você pudesse escolher, né? Assim, quais são 3 virtudes que você gostaria de passar para a sua próxima geração e 3 habilidades que você gostaria que a sua próxima geração tivesse também, de alguma forma? Bom, uma das coisas que eu sempre procurei desenvolver e falar é o seguinte, é que todos devessem caminhar juntos, tá certo? Porque, para mim, está mais do que provado que unidos eles teriam uma força muito maior, tá certo? Eu vou dizer por quê. Por exemplo, se você distribuir o patrimônio, você vai perder uma série de oportunidades. Então, por exemplo, com o patrimônio compactado, agora, a partir daqui a 2 anos, quando tiver a Assembleia, eu vou poder eleger um membro do Conselho da AES Brasil, né? A posição que eu tenho de Banco Mercantil do Brasil, que eu nunca falei para vocês, que é melhor do que o Bradesco, tá entendendo?
me permite ter uma posição no conselho. A minha posição na Taurus me permite ter uma posição no conselho. A minha posição na Paranapanema me permite ter uma posição no conselho. E assim sucessivamente. Então, é uma coisa que eu estou tentando mostrar para eles. E quem estão são eles. A minha posição da Unipar me permite 2 membros do conselho, não é isso? 2 não, 3, né? Na Unipar, 2. Não, 2 conselho de administração e pelo menos 1 no conselho fiscal. Sim. Então, são 3. Então, isso são o quê? São já empregos, né? Posições que o camarada se beneficia. Mas ele se beneficia por quê? Por causa da compactação, tá certo? Eu tenho, por exemplo, meu filho, ele pertence ao Conselho Fiscal do Banco Mercantil e ao Conselho de Administração da Taurus. Tem um outro genro que ele está no Conselho de Administração da Sabesp, que eu tinha uma posição boa de Sabesp, e na Paranapanema. Na Eternit também. Como? Na Eternit também. E na Eternit, né? Ela tem presença no Conselho da Eternit, já teve na Clabin. Não, estou na Clabin. Estou na Clabin e estou no IRB. Ainda tem. Ela já teve na S Brasil, que era S Tietê, né? Já teve no Santander, que eu também tenho uma posição razoável, e assim sucessivamente. Então, o que eu estou tentando mostrar para eles é o seguinte: essa posição compactada, ela tem um valor muito mais significativo do que se ela for desmembrada. Por quê? Porque ela pode contemplar a pessoa a ter uma posição remunerada, não é isso? Que é uma posição bastante eficiente, não é isso? Que não atrapalharia o cidadão de trabalhar. Teria um ganho extra, né? Entendeu? E, Márcio, preciso te perguntar, isso aqui é muito importante também. Você já trabalhou 14 horas por dia? Eu não me lembro, mas eu devo ter trabalhado já. Mas não assim seguidamente, né? Eu já devo ter trabalhado, sim. Mas você já chegou a ter 3 empregos, né? Lá, quando você estava pensando. Quando eu era Durango, eu trabalhei muito, viu? Eu trabalhava até à noite, dava aula à noite. É isso aí. É que a gente postou uma frase aí que a gente tomou uma surra da internet. Uma surra aí essa semana, né? Pessoal, deu o que falar, né? Que a gente postou uma frase que... sobre o quanto trabalhar 14 horas por dia pode, de alguma forma, libertar alguém da pobreza financeira. Se você trabalhar muito, se você ralar muito, né? Só que a galera não entendeu muito o conceito que, tipo assim, não necessariamente é você trabalhar 14 horas num único emprego, num CLT em algum lugar. Às vezes é trabalhar 14 horas fazendo um curso, estudando, fazendo um inglês, para você melhorar de vida e você conseguir sair evoluir, né? Para evoluir. É porque as pessoas fazem, não, a lei do CLT, vou trabalhar 8, 9 horas ali e é isso, eu não posso ser explorado pelo meu chefe. Mas muito isso, né? O conceito é mais tipo, cara, por exemplo, se você trabalha num lugar onde você tem uma evolução, cara, quanto mais você trabalhar, mais você vai evoluir. Acho que já teve tem um momento da vida que todo mundo passa por essa coisa que você tem que trabalhar muito mais horas do que o comum, né? Cara, na época, mais dias, pensa na época que você fazia faculdade. Você tinha um emprego e fazia uma faculdade. Faculdade é um trabalho, cara. Que você tem que ficar 4 ou 5 horas. Depende do trabalho também, você acaba trabalhando mais de 14 horas. Porque trabalhar não significa dizer você estar fisicamente no lugar. Pensar. Você pode estar pensando em estruturar alguma coisa e você não está no trabalho, não é isso? Nosso digníssimo presidente Lula, assim, para o mercado acionário, você está vendo de alguma forma que isso está impactando positivamente, negativamente? Porque na última vez, né, a gente saiu daqui e o Barça estava muito feliz, né, com
Quase deu um beijo na boca da Dilma, não foi um negócio desse? Mas aquilo foi em virtude de um procedimento. Um procedimento que extremamente inadequado, não é? Ela tentou, através de um decreto, alterar o custo da energia, coisa que isso aí é impossível, né? E aí o preço caiu, né? Aí foi Não, daí aquele afeto. O que aconteceu? Aquilo lá era um procedimento tão inadequado que todos venderam as ações. E eu aproveitei para comprar porque a coisa chegou num preço tão banal, tão insignificante, que a relação preço-patrimônio chegou a ser 10 centavos, 8 centavos, 8%, entendeu? Mas fala um pouquinho mais sobre isso, porque você tocou num ponto que é crucial para mim. Que é quase que ser anticíclico de alguma forma, né? Você falou, todo mundo queria vender, eu comprei. Quando você olha de fora, isso parece óbvio, parece lógico. Se todo mundo está vendendo, existe uma assimetria, é um bom momento para você comprar, por mais que o cenário não seja favorável, porque o pessimismo já reflete no preço, né? Só que do outro lado, as pessoas não têm coragem para executar esse movimento contrário ou por algum motivo não o fazem. O que você que já passou por tantos movimentos como esse pode nos ensinar sobre esse tipo de situação que aparece até que frequentemente no mercado? Existem exemplos mundiais que, se você for analisá-los, por exemplo, o crack nos Estados Unidos em 1929. Grande parte quis vender e poucas pessoas compraram. O Warren Buffett foi um dos que comprou. Tá entendendo? Então, quer dizer, isso mostra uma coisa importante, que o mercado de valores, além de ter uma definição de ser um mercado de risco, ele também é um mercado de oportunidades. Então, cada vez que se apresenta um fator econômico, um fator político, tá certo? Que possa conduzir os preços a níveis super atrativos, então isso se torna uma oportunidade. Tá entendendo? Mas o que é preciso? Porque assim, tiveram momentos na economia, eu lembro do Covid, por exemplo. O Covid, a bolsa caiu lá, cara, acho que em 2 meses, 3 meses, caiu 50% quase. E aí eu lembro que esse foi um momento onde eu tava com medo. Só que eu tava comprando. Então eu chegava lá no meu home broker todo dia, lembra? Ia te gravar vídeo todo dia e comprava. E é mais uma cabeça, tipo, qual é o racional de, tipo assim, você ignorar o valor que tá ali do ticket, tipo, caiu 50%, e onde eu tenho que olhar pra falar assim, não. Tipo, eu tava R$20 e agora tá 10, mas, tipo, nada mudou. Porque, esse número de cair de 20 para 10 é assustador. Qual que é o segredo para que eu possa executar o movimento na hora que eu tenho que executar? Seja uma forma de pensar, seja mentalidade, ou seja a racionalidade do preço. Qual que é esse segredo para eu não perder essas oportunidades e para eu identificar essas oportunidades quando aparecem? Você ter a consciência. Convicção. Ele tem muita convicção no que ele está fazendo, né, pai? Não, além de convicção, experiência, tá entendendo? Por exemplo, quase que todas as empresas eu fui visitar. Então, se o mercado caía de 20 para 10, eu sabia que era um fator psicológico. A empresa ia continuar produzindo. Então, essa é a oportunidade, é o conhecimento, tá entendendo? Eu costumo dizer o seguinte, eu não fui em Harvard,